Boa noite, tudo bem com você? Estamos iniciando aqui a nossa live de hoje e eu já quero agradecer por você que escolheu estar aqui, escolheu estar conosco nesse momento e também se colocar no movimento de transformação. Quero trazer para você esse momento de se olhar e de se cuidar e já te perguntar quais os momentos que para você são mais implicadores? Quais momentos você se vê sendo desafiado pelo seu dia a dia, no seu dia a dia, pelos seus sentimentos, emoções? Como é isso para você? Como é lidar com a emoção? Como é lidar com o sentimento? E para nós falarmos de sentimento, de emoção, é preciso também fazer uma diferenciação. Eu gostaria de perguntar, né? Qual momento você se viu, às vezes, frustrado, magoado, chateado, com raiva, irritado, e para você chegou aquela sensação de que você não poderia passar por isso, eu não posso sentir isso? Talvez também tenha aquela sensação de eu gostaria de fazer algo e me vejo parado na vida, me vejo bloqueado, é como se eu tivesse a sensação de que várias ideias estão chegando, mas eu não consigo avançar. Por outro lado, também, quando é que você já parou para analisar essa sensação que chega, esse sentir? Cada vez que você se analisa, talvez você possa encontrar respostas diferentes. Quero dizer que sou grata por ter você aqui comigo e gostaria que você colocasse suas perguntas, suas dúvidas e também me falasse de você, o que é que traz para você sentido, como é vivenciar tudo isso. Se você chegou até aqui e está disponível para falar de você hoje, vamos trazer algumas falas em relação à emoção, ao sentimento, à inteligência emocional. Então, emoção e sentimento são coisas diferentes. A emoção é uma reação imediata a um estímulo, a algo que acontece no ambiente, mexe comigo, mexe com o meu pensamento. Você já passou por ambientes assim, movimentos assim dentro de você? Algo acontece e você tem uma reação que às vezes até você fala, nossa, eu não pensei que eu fosse agir dessa forma e acabei agindo. Não pensei que eu pudesse fazer isso e estou fazendo. Qual é a sensação que você tem ao pensar nessa emoção ou nesse movimento de se olhar? A emoção, se ela é essa reação, se ela é esse estímulo que está chegando, me faz reagir em forma de uma emoção que está chegando, o sentimento envolve um grau maior de um componente cognitivo, da minha percepção, da minha avaliação, do que é que está acontecendo nesse ambiente. Como eu estou percebendo o ambiente e como eu significo isso dentro de mim. É diferente a emoção e o sentimento e a emoção. Enquanto a emoção é essa reação que eu tenho a algo que está acontecendo, o sentimento é a construção daquilo que está acontecendo. É uma emoção ou é um sentimento? Às vezes eu fico meio perdido nisso, em pensar em como que está acontecendo. É um sentimento complexo que produz aqui em mim uma consequência física no corpo e também no meu psicológico. As emoções, elas interferem ativamente no pensamento, no comportamento, nos resultados. E esses eventos que estimulam, os eventos que acontecem no meu ambiente, pode aparecer de qualquer lugar. Pode ser um som, pode ser uma fala, pode ser uma sensação, um gosto. Tudo pode me levar a significar algo, pensar
e trazer um sentir. Ao trazer esse sentimento, claro que o meu corpo vai me contar, vai haver uma reação. Elas variam também. A intensidade, a duração, as emoções, elas são bem complexas e abrangentes, por isso eu preciso prestar atenção até para eu saber falar dela, dessa emoção, do que eu estou sentindo. Você já deve ter ouvido bastante sobre a inteligência emocional. A inteligência emocional é aquela capacidade que eu tenho de captar esse mundo por meio dos estímulos que chegam. Praticar a inteligência emocional é algo que me transforma, porque a partir dessa prática eu consigo gerenciar melhor as emoções, usá-las a meu favor, trazer para a minha vida relações mais significativas. Entender tudo isso talvez seja difícil, porque eu não aprendi ao longo da minha vida trabalhar isso em mim, mas é possível. E eu gostaria que você se olhasse, se perguntasse em que momentos eu paro para verificar o que está acontecendo, para depois eu me comportar. Como eu disse, essa diferença de reação, que é a emoção, mas esse movimento de construção, que é o sentimento, para eu trazer um comportamento, às vezes acontece tudo ao mesmo tempo, e às vezes eu não paro para analisar. Na neurociência, para que nós possamos entender melhor o meu cérebro, ele é dividido em duas partes, não quer dizer que ele é dividido assim, mas a gente fala assim para se entender melhor. Eu tenho um hemisfério, que é o hemisfério direito, e tenho o hemisfério esquerdo, que seria o local do raciocínio, o local do matemático, do lógico, do cognitivo e do crítico, o meu lado esquerdo, que a gente fala que é o lado racional. Já o meu lado direito, ele já está para o lado do emocional, das responsabilidades, da intuição, das emoções e sentimentos. Apesar de haver essa distinção, apesar de eu ter essa diferenciação, os dois passam os dois hemisférios, a inteligência emocional perpassa. O desenvolver a habilidade da inteligência emocional é fundamental para a nossa vida. Esse momento de eu entender esse gerenciamento do impulso, do sentimento, para eu gerenciar melhor essa sensação de raiva, de tristeza, de desânimo, desconforto que aparece no corpo. Na inteligência emocional, um grande pesquisador da inteligência emocional e que traz a fala para os nossos dias é Daniel Goleman. Ele traz 5 pilares que nós podemos trabalhar na nossa vida para que eu possa gerenciar melhor esse controle. Vamos dizer controle, mas eu prefiro usar a palavra gerenciamento mesmo, que facilita as minhas relações, facilita eu ter relações saudáveis, tomadas de decisões mais conscientes, mais claras, tomadas de decisão em que eu realmente me responsabilizo por elas. Essa é a lógica que ele utiliza para trazer para a gente esse olhar para a inteligência emocional. Nos primeiros anos, a gente pensava só na inteligência como o QI, né? Como que nota eu tiro? Se eu tiro boas notas, eu sou excelente. Talvez eu seja excelente na inteligência racional, mas na emocional, não. E a emocional faz toda a diferença na nossa vida. E conhecer as nossas emoções diz do respeito, diz da autoconsciência, diz da autorresponsabilidade, diz do autoconhecimento. Para eu praticar tudo isso, para eu responder melhor aos estímulos, a minha inteligência emocional precisa ser trabalhada. Às vezes, quando eu me sinto frustrado, eu preciso investigar essa frustração.
Quando eu estou com raiva, eu preciso investigar essa raiva. O que está acontecendo? Onde está isso? De onde vem? A ansiedade também é uma outra sensação que pode esconder muitas emoções, algo muito complexo. Por trás de tudo isso, pode existir outros sentimentos, um medo de fracasso, um receio de ser julgado, um temor de falar em público e todo mundo ficar olhando. Eu já ouvi pessoas falarem aqui no meu consultório, assim, eu não gosto quando as pessoas olham para mim. Quando eu ando no meio da rua, quando eu ando num shopping, a sensação que eu tenho é que todo mundo está olhando para mim. Uma outra fala que eu ouço também é: eu tenho a sensação de que eu preciso andar sempre escondida para que ninguém me veja. Tudo isso está atrás da ansiedade. Reconhecer verdadeiramente o que eu estou sentindo e nomear a emoção é um passo fundamental da inteligência emocional. Para eu poder gerenciar isso em mim, eu preciso parar para analisar. Controlar a emoção é uma palavra, a meu ver, muito forte. Eu prefiro falar do gerenciar. É quando eu tenho a habilidade de entender o que está acontecendo no momento, trabalhar isso e ter respostas diferentes, não sempre a mesma resposta. E cada vez que eu paro para fazer esse balanço, eu encontro resultados diferenciados. Então, aqui está uma forma de eu analisar tudo que me acontece. E às vezes eu não tenho disponibilidade para fazer isso e vivo tudo atribulado, deixo tudo chegar do jeito que chega e está tudo certo. Mas se eu parar e começar a analisar, eu consigo gerenciar melhor e não responder do mesmo jeito. Então, você pode parar, por exemplo, em uma semana e falar: essa semana eu vou prestar atenção em tudo que está acontecendo, principalmente as emoções mais fortes, vamos dizer, a emoção que mais traz, que chega para mim no consultório é a raiva, a irritabilidade, o medo, a frustração, o remorso. E aí eu digo, você pode durante a semana parar para prestar atenção nisso. Eu fico irritada a maior parte do tempo, eu fico com raiva, e essa emoção está trazendo um resultado ruim, posso parar para analisar. E aí, o que eu faço? Eu faço um balanço de tudo isso. Eu pego uma folha, vou lá, faço um risco nessa folha, como se eu fosse fazer ali um gerenciamento da minha emoção. Então, eu coloco ali o fato que aconteceu. O fato é eu relatar o que aconteceu. Eu estava na cozinha e quando eu estava fazendo um almoço, um café, um jantar, caiu um copo no chão e eu fiquei em um estado de nervo além do necessário. Então, eu relatei o fato, né? Nessa hora, eu vou lá, fato, depois sentimento. Aí eu relato o sentimento que eu senti, como eu senti. Às vezes eu falo que eu estava com raiva. A maioria das pessoas é raiva, mas já é raiva mesmo? Talvez eu estava frustrada, talvez eu estava magoada, e por causa daquela mágoa, o copo caiu no chão e eu desabei. Eu preciso parar para fazer um balanço e colocar o sentimento daquela hora. Ele vem com frequência, é o mesmo sentimento, toda vez que eu passo por uma situação, vem o mesmo sentimento? Nessa hora, eu boto o fato, depois o sentimento, depois do lado, eu vou relatar qual era a intensidade. Lembra que eu falei lá em cima que a gente tem intensidades também? Pode ser um pouco, pode ser mais ou menos, e pode ser muito. Então, eu vou relatar a intensidade. Foi mais ou menos. Não, foi intenso. Nossa, eu fiquei brava demais. Preciso colocar a intensidade. De 0 a 10, quanto foi isso? E aí, no final, eu vou colocar como eu lidei com isso, qual foi o meu comportamento, qual foi a forma que eu lidei nesse momento. Depois que eu escrevo essas partes, eu vou colocar o resultado. O resultado de tudo isso foi isso, isso, isso e isso.
Depois que eu coloco o resultado, eu vou numa última parte, que é a observação. Aí eu posso, ali, me perguntar, tem uma outra forma de lidar com esse sentimento? Porque se várias vezes ele aparece e eu vou me comportando do mesmo jeito, eu posso aprender a criar situações diferentes. Tem uma forma diferente de lidar com esse sentimento? E eu vou anotando, então eu faço um balanço da semana. Quantas vezes esse sentimento apareceu? Como foi a intensidade? Como eu reagi a tudo isso? E quais? Isso é o mais importante. Quais foram as novas formas que eu criei para lidar com esse sentimento, essa autopercepção? Isso que eu entendo, que eu percebo, que eu trago para fora, para olhar, para trazer para minha consciência, diz respeito a como eu enxergo a situação. Talvez eu não esteja enxergando de uma forma assertiva, não estou agindo de uma forma assertiva, mas posso aprender a agir de uma forma mais assertiva se parar para analisar. Se eu reconhecer, se eu conhecer as possíveis percepções que eu tenho e entender que eu posso alterar isso, isso vai ficar mais tranquilo para eu lidar com essa percepção que está chegando, com esse sentimento. Então, eu não vou ter mais a mesma reação, não vou ter os mesmos resultados, terei resultados diferenciados, porque parei e analisei e entendi o que estava acontecendo. E essa parte de eu parar para fazer esse gerenciamento, nem sempre eu vou conseguir em todos os fatos que me acontecem. Mas se eu conseguir na maior parte do tempo, na maior parte dos fatos que acontecerem, eu tiver essa percepção de que sim, eu posso alterar, eu posso mudar essa forma de olhar, eu vou conseguir então trazer para a minha vida mais assertividade. Uma outra parte da inteligência emocional é eu aprender dentro desse gerenciamento, o domínio dessa percepção, essa mensagem, esse gerenciar da emoção, esse racionalizar e tomar decisão e trazer para minha vida benefício, é uma gestão que possibilita diminuição de conflitos. Conflitos comigo, conflitos com o outro, conflitos na minha vida como um profissional. É gerenciar melhor esse caminho, ter mais tranquilidade, direcionar para os meus objetivos e, principalmente, mudar meu comportamento. Não existe eu sou assim mesmo, eu não mudo. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Todos os dias você transforma se você quiser. Investir em uma mudança possibilita mais crescimento na vida pessoal, relacional, no seu ambiente de trabalho, com seus amigos, na sua família, na sua igreja. Eu não sei em que áreas você atua, mas vai te possibilitar um crescimento em todas as áreas. Eu coloquei que a inteligência emocional ela tem 5 pilares, como o Daniel Goleman traz para o nosso conhecimento. Vou citar aqui os 5 pilares e vamos conversar sobre cada pilar nos próximos momentos de conversa. Eu sempre coloco que nós teremos pelo menos 30 minutos de conversa. E se eu começo sempre às 9h20, não é? Nós teremos aí 30 minutinhos de fala para que você possa se olhar, possa perguntar, possa falar de você, trazer seus questionamentos. Não deixe de participar, esteja presente, convide as pessoas que
você acha que também será beneficiada estando aqui para nós juntos construirmos esse olhar para esse ser que somos. Então, um pilar da inteligência emocional é a automotivação, que é necessário trabalhar dentro do gerenciar da emoção, a empatia, que é quando eu aprendo como também respeitar esse outro ser com o qual eu me relaciono, e eu percebo, eu conheço, eu tenho condição de acolher esse outro. Vamos falar da empatia em um momento só para falarmos de empatia. O relacionamento interpessoal, esse relacionar com quem sou, é uma parte muito importante e depende de mim, essas mudanças, depende de eu trabalhar isso em mim, sim. Quanto mais eu trabalho isso, quanto mais eu desenvolvo esse olhar para quem sou, melhor é a minha relação com quem sou e também com o outro. O outro que eu falo é qualquer outro com o qual eu tenha um relacionamento, que pode ser o que eu já falei, minha família, minha igreja, os meus filhos, tudo isso faz parte da minha vida. E se eu trabalho os 5 pilares, que seria a empatia, a automotivação, que é trazer esse motivo para a vida, né? O relacionamento com quem sou e esse gerenciamento da emoção e o autoconhecimento. São pilares que nós vamos conversar em cada um dos nossos encontros. Eu deixei para você essa forma de você começar a olhar o gerenciar de sua emoção. Faça, preste atenção como é para você estar em um momento que traga uma implicação e você pode parar e analisar e prestar atenção e realmente fazer com que a sua vida fique mais tranquila. Para você trabalhar o autoconhecimento, você pode, por exemplo, se perguntar: quais são as minhas emoções mais comuns? E entende que se você fizer esse acompanhamento de cada fato, anotar o fato, anotar o sentimento, anotar a intensidade, anotar o seu comportamento, o resultado que você teve, depois criar algo diferente para você realmente colocar em prática em um outro momento, você vai entender quais são as emoções mais comuns. Quais são as emoções que eu lido com mais frequência na minha vida? Essa é uma pergunta que me leva para o autoconhecimento, para eu conhecer como eu lido com isso. Uma outra pergunta é: como essas emoções afetam as minhas decisões e os meus comportamentos? Você entende que se você fizer esse acompanhamento, você vai ter essas respostas? Uma outra pergunta que eu posso fazer também para trabalhar o autoconhecimento é: quais são os meus pontos fortes emocionais e quais são os meus desafios? Essa pergunta que eu faço me leva a trazer para a minha vida um gerenciamento melhor. Use essa forma de parar, analisar, prestar atenção e responda. Responda cada uma dessas perguntas. Uma outra parte do trabalhar da inteligência emocional é a autorregulação. A autorregulação, eu posso perguntar como costumo lidar com as emoções negativas, como a raiva, a tristeza, como eu lido? É parar para fazer uma análise. E se eu fizer, eu vou prestando atenção em como eu me comporto e eu posso ir alterando. Eu vou regulando cada uma delas. Outra pergunta: quais são as minhas estratégias para acalmar ou controlar as minhas emoções em situações estressantes? Você tem estratégias para lidar com as suas emoções quando você está em um ambiente estressante? Quando eu olho para isso, quando eu faço um acompanhamento, eu posso achar essas respostas. Uma outra pergunta para a autorregulação é: como posso praticar a paciência, a tolerância em momentos de frustração? Todas essas perguntas
me auxiliam na regulação. Quanto mais eu entendo esse processo de parar para pesquisar todas as áreas, como isso atua em mim, como eu me comporto, como eu acho soluções para todos aqueles momentos implicadores, eu posso transformar a forma de gerenciar tudo isso em mim. E hoje eu trouxe para vocês só uma parte do olhar para a inteligência emocional, que ela é definida como essa capacidade que cada um de nós temos condição de desenvolver, identificar, compreender e avaliar a intensidade que ela chega para lidar melhor com aquilo que chega para cada um de nós. E aí eu posso pegar essa inteligência emocional, administrar esse sentimento, canalizar em ações positivas e me levar para um estado de realização, de felicidade, vamos dizer assim. Em contrapartida, aquelas pessoas que não conseguem gerenciar, não conseguem compreender e não sentem a vontade para parar, para se olhar, se pesquisar, muitas vezes esses indivíduos são indivíduos impulsivos que trazem para a sua vida resultados não tão positivos, vamos dizer assim. Naturalmente, muitas coisas acontecem em diferentes seres humanos, somos diferentes, né? Mas é importante parar, analisar, prestar atenção, para gerenciar melhor tudo que chega. E eu quero agradecer a você que esteve aqui comigo durante esse tempo, que parou para se analisar, se pesquisar, e aguardo você na próxima quarta-feira, às 21h20, que é o nosso momento de conversa. Aqui abaixo eu sempre deixo os links dos grupos, deixo a minha página, onde você pode conhecer todos os projetos, acompanhar, fazer parte dos projetos se desejar. E já sou grata por você estar aqui. Até a nossa próxima quarta-feira. Às 21h20 estaremos aqui novamente e continuar esse momento de conversa. Até lá, uma ótima noite para você.